demais. Rebeca Andrade se tornar cada vez mais a favorita para conquistar o individual geral nesse campeonato pan-americano, tornando o sonho quase uma realidade. É sempre bom a gente frisar, né, que nós teremos... Olha aí, vocês acabaram de assistir aí a apresentação da nossa querida e vitoriosíssima Rebeca Andrade, que foi ouro e prata agora nas Olimpíadas de Tóquio, que está acontecendo ainda, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês aqui dos 8º anos do Colégio Municipal Dom Pedro I. E professor Assis de novo aqui no Visual 2021.2, desejando a todos vocês um excelente retorno aí nesse novo ciclo das nossas vidas, né, que é agora o 2º semestre, que já inicia com a Educação Física a partir de hoje, mas já iniciou na segunda-feira, dia 2, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E com esse vídeo da Rebeca Andrade, eu abro aqui a nossa aula de hoje, tá? Que vai tratar das Olimpíadas. Olha aí, galera, já estou colocando aqui na tela para vocês acompanharem junto comigo a nossa temática de hoje, que é sobre as Olimpíadas. E aí nós vamos fazer aqui, pessoal, um paralelo entre as Olimpíadas lá da criação e as Olimpíadas de hoje, as Olimpíadas de atualmente, tá? Deixa eu tirar essa telinha daqui. Que é um misto entre vários sentimentos, entre várias emoções, tá? Hoje nós temos as Olimpíadas de Tóquio, que estão sendo realizadas agora, né? Com a participação de brasileiros que foram muito vitoriosos. A Rebeca é um exemplo disso. A Raíssa é outro exemplo disso, que ganhou prata lá no skate, mas tem outros nomes, né? Nós tivemos ouro aí na maratona aquática, nós tivemos bronze no boxe, nós tivemos outras vitórias, enormes vitórias aí dentro do nosso programa olímpico. E hoje nós vamos dar uma navegada aí na história das Olimpíadas, saindo lá da criação até chegarmos onde estamos hoje, né? Que elas se originaram lá no século VIII a.C., lá na antiga Grécia, na Grécia clássica, né? Que eram realizados jogos de corrida, jogos que ocorriam lá na cidade de Olímpia, por isso o nome Olimpíadas. Por quê? Porque foram criados lá em Olímpia, na Grécia, para onde os cidadãos de outras cidades iam, né, para participar dessas competições. Quando foi, professor? Olha a data aí, galera, ó, 776 a.C. foi a marca, o início da primeira Olimpíada da Antiguidade, tá? E qual era o objetivo dessas Olimpíadas? Lá naquele período muito antigo, todo mundo muito rústico, como assim? O objetivo das Olimpíadas era cultuar os deuses. Olha os Zeus aí do lado. Entre as tradições mitológicas dos Jogos Olímpicos foi a adoração aos deuses, né? O herói Hércules, filho de Zeus, que era uma figura imortal. O Hércules foi obrigado pela deusa Hera a realizar 12 trabalhos considerados impossíveis. O quinto desses trabalhos consistia em limpar os currais do rei Álgias, que continham milhares de animais e não eram limpos há 30 anos. Vale a minha nossa, é muito esterco aí. Esses trabalhos de Hércules aí que a história e a filosofia já contaram para nós. Após conseguir realizar o feito, Hércules decidiu inaugurar um festival esportivo em Olímpia, em homenagem ao seu pai Zeus. É claro que isso é somente uma versão da criação das Olimpíadas, mas existem outras, tá? Essa explicação mitológica organizava o entendimento que se tinha sobre o esporte olímpico à época. Sempre que os jogos eram abertos, havia todo o rito, sacrifício de animais a Zeus, e cada competição tinha, em cada medida, alguma relação com o culto a essas divindades. Hoje nós temos 50 modalidades olímpicas, 50 modalidades esportivas que são disputadas nas Olimpíadas. Sabe quantas tinha na primeira edição das Olimpíadas? Uma.
uma corrida somente. Aí, ao longo do tempo, essas Olimpíadas foram sendo estendidas e as provas foram sendo adicionadas ao programa olímpico, né? No início havia apenas uma modalidade olímpica, que era a corrida, né? E aí, ao longo do tempo, isso foi aumentando. Também existiam as bigas e as quadrigas, que essas carruagens puxadas a cavalo, que vocês estão vendo aí na tela, tá? As bigas eram disputadas com carro de combate, tracionados por 2 cavalos, usados em batalhas, assim. Na verdade, as bigas eram vencidas porque tinham um cavalo mais forte e preparado. Já as quadrigas eram competições semelhantes, mas puxadas com 4 cavalos. Bigas, 2 carros, quadrigas, 4 carros. Nessa época já existiam competições bem parecidas com o atual pentatlo. Era uma disputa que levantava a torcida em 5 diferentes modalidades esportivas: o salto, a corrida, a luta corporal, o lançamento do disco e o lançamento do dardo. No entanto, ao longo do tempo, isso foi se modificando, né? Foram incluídos no programa dos Jogos Olímpicos. Tanto no século V a.C., as competições já eram realizadas em 10 modalidades esportivas, que aí virou decátulo, né? O boxe, a corrida, o pentatlo, a corrida de bigas, a corrida de cavalos, o salto à distância, o arremesso de disco, o lançamento de dardo e o pancrácio, que era uma luta violenta que incluía estrangulamento e, às vezes, até algumas pessoas morriam, né? Aí, preste atenção, galera. Os Jogos Olímpicos, que foram criados lá em 776 a.C., teve um período na história que eles foram proibidos. Ai, professor, e quando foi isso? Na Idade Média, tá? Em 376 depois de Cristo, o imperador romano Teodósio I proibiu todas as atividades pagãs, porque a história conta para nós que ele se converteu ao cristianismo e aí proibiu tudo. Só que passou o período da Idade Média, como tudo que é ruim na nossa vida, como tudo que é difícil passa. A Idade Média passou e com ela voltaram os Jogos Olímpicos em 1876, esse bigodudo aí, o Barão Pierre de Coubertin, olha o nome do cara, é um francês. Ele recriou os Jogos Olímpicos, não mais que no mesmo modelo lá atrás, né? Que era para cultuar os deuses, sacrifício de animais. Não, agora não. O mais importante era competir. E aí o Pierre de Coubertin recriou, em 1896, na cidade grega de Atenas, os Jogos Olímpicos da era moderna. Nessa época, as mulheres não competiam, não. Lá na antiguidade também não, pessoal. As mulheres eram proibidas, a sociedade era mal com as mulheres naquele período, né? Ainda continua, mas hoje as mulheres já têm mais direito do que tinham naquele período. As mulheres eram proibidas até de ir assistir aos jogos. E se fossem descobertas, elas eram condenadas à morte. Olha, e competir jamais. As mulheres competiam em espaço somente para elas. Aqui, quando o Pierre de Coubertin, em 1896, recriou as Olimpíadas, as mulheres não participaram, mas com o tempo elas foram sendo incluídas no programa olímpico, tá? Olha aí os anéis olímpicos que nasceram, não na Grécia Antiga, mas agora nas Olimpíadas da Era Moderna, tá? Que representam a união dos continentes na realização desses jogos. Nós temos aí 5 anéis. Esses anéis representam os continentes. Desafio do dia. Eu quero que você mande para o professor Assis no PV qual o significado de cada um dos anéis olímpicos, tá? Só vai mandar para mim quem assistiu o vídeo todo, né? Porque quem não assistiu o vídeo todo não vai saber que eu estou deixando uma atividade para você aqui no meio do vídeo. Espertinho, professor. Vamos voltar no segundo semestre aqui com mais esperteza, é claro. Vamos lá. As cores utilizadas eu vou pular isso aqui, porque... Ih, professor, mas você já pulou, já passou. Tá bom. Você vai mandar para mim. A chama olímpica, que é esse foguinho aí, que foi criado lá na Grécia Antiga e nunca se apagou. Como assim nunca se apagou? É porque ele vem da luz do sol, tá? E de 4 em 4 anos ele é
aceso, ele é aceso novamente. Olha as mulheres aí participando dos Jogos Olímpicos. Olha, na era moderna, em 1900, as mulheres levaram 104 anos para ser 40,7% do número total de atletas participando da edição dos Jogos Olímpicos. É muito tempo, professor. Mas, assim, elas vão participando. Hoje nós temos os Jogos Olímpicos sendo realizados. Eu vou dar um pulinho aqui, tá? Olha, a nossa história conta, essa cena é emblemática, tá? Porque esse cara aí, vocês lembram dele na história, né? É aquele bigodudo velho, nojento, lá da Alemanha, que protagonizou os campos de concentração. Pois é, ele não quis entregar a medalha para esse cara, não. Sabe por quê? Porque esse cara é negro. E ele era um cara altamente racista. A história já contou para vocês que eu não vou destacar esse cara porque ele vai manchar aqui a nossa discussão dos Jogos Olímpicos. O detalhe é que o Jesse Owens foi campeão e o Adolf Hitler não quis entregar a medalha para ele. Cara bobo, né? Cara besta. E aí, pessoal, olha essa briga aí, ó. A Alemanha, no período das guerras, e a União Soviética e os Estados Unidos também se valeram dos Jogos Olímpicos para divulgar suas políticas durante a Guerra Fria. Eventos de violência também marcaram alguns jogos, porque a disputa, assim como era lá na Grécia Antiga, aqui também tinha, mas era nas quadras. Vocês assistiram ontem, hoje eu estou aqui falando com vocês, no dia 5 de agosto de 2021. Ontem, na madrugada, teve o jogo Brasil e Comitê Russo, e o Brasil não se classificou para a final porque perdeu. Lá atrás, essa briga era maior ainda, porque ia além das quadras, ela ia para o ambiente social, tá? O que é esse COI aí? Esse COI é o Comitê Olímpico Internacional, que foi criado pelo Barão Pierre de Coubertin, lá no período que ele recriou os Jogos Olímpicos. É ele que organiza as sedes das Olimpíadas. Nós tivemos uma Olimpíada realizada aqui no Rio de Janeiro, né? De 2016, os Jogos Olímpicos foram realizados aqui. Teve uma polêmica grande. Enfim, esse ano, as Olimpíadas desse ano, que está acontecendo em 2021, não era para ser em 2021, era para ter sido em 2020. Alguém aí adivinha por que foi em 2021? É exatamente por causa daquele vírus horrível que está fazendo ainda com que nós estejamos aqui nos relacionando virtualmente, mas em breve, se Deus quiser, estaremos juntos, tá? E aí, olha, a famosa medalha, já ganhamos várias medalhas com essa, se a memória não me falha, nós temos 4 medalhas de ouro dessas daí, né? A da Rebeca Andrade, a do Ítalo, que é do surf, a da maratona aquática, e tem uma terceira, uma outra aqui que eu não me falo, mas vai ter mais. Tem o futebol ainda, tem as meninas do vôlei. Vamos lá, vai dar certo. Olha o raio aí. Quem é esse cara? O Usain Bolt, o cara mais rápido da história do nosso atletismo, tá? Vamos para frente, e aí nós temos várias modalidades, tá? Eu vou passando aqui o slide, vocês, quando forem assistir, eu quero que vocês deem uma paradinha para vocês lerem com mais tranquilidade cada um dos slides. Eu estou passando para vocês aqui algumas provas da natação, alguns atletas que são destaque na edição de cada uma das Olimpíadas. Aqui nas argolas, nós temos o nosso atleta que não se classificou agora para a etapa final, né, que é o Arthur Zanetti, infelizmente, mas é assim mesmo. Outro detalhe, fixa nessa imagem aí, olha só essa coroa na cabeça dessa atleta. Lá nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, os atletas não recebiam dinheiro e nem medalha, era só uma coroa de louros, tá? E aí essa coroa era um brinde, né? Era a premiação do atleta como sinal de que ele foi vitorioso, tá? Passando aqui um pouquinho, esse cara aí que vocês estão vendo, é isso mesmo, esse professor, esse monte de medalha, esse é o maior medalhista de todos os tempos. Michael Phelps é o nome do atleta. Foi o vencedor protagonizou grandes provas na natação e aí ganhou simplesmente todas essas beldades aí que vocês visualizam no seu